Bom dia pessoal, Flash Mercado, 21 de dezembro. Comentando um pouquinho aí, notícia da parte do governo. Ontem foi a primeira derrota que o governo teve na Câmara, na aprovação do texto da contrapartida da dívida dos estados. Então isso aí foi o primeiro ponto negativo aí depois do envolvimento do Temer com as notícias de corrupção. Vamos ver se isso continua para as próximas medidas. O governo deu uma minimizada aí nessa perda, mas vamos ficar atento aí para os próximos dias aí, ano que vem, se continua isso ou se o governo ainda tem a base ali na mão para conseguir aprovar as medidas necessárias. Vamos ficar atento a isso. Outra notícia também ontem foi no câmbio, teve um capital estrangeiro aí entrando no país e fez com que a moeda se valorizasse perante o dólar. Então aí quase no fim do ano ia entrando recurso no país, isso é uma notícia boa. Falando agora das bolsas lá fora, o Japão caiu 0,26 e a China subiu 0,37. Na Europa as bolsas aí praticamente estáveis, destaque um pouquinho negativo aí para a França caindo 0,21, mas Londres e Alemanha no 0 a 0. Falando do S&P também, mesma coisa, 0 a 0, nada relevante, mas lembre-se aí que o S&P aí lá fora batendo recorde atrás de recorde, ainda muito por conta do efeito do Trump, que o mercado está apostando, né? Que o ano que vem vai ser bem puxado aí, a economia vai aquecer bastante, então as bolsas lá fora estão impactando bastante. Destaque para as ações de bancos, né? Goldman Sachs aí, destaque tudo em alta atrás de alta. Vamos ver se isso continua no ano que vem. O estranho é que a bolsa lá fora sobe bastante, mas os juros americanos lá, as treasuries, estão bem para cima. Então aí é até um pouco estranho de ver isso, né? Juros subindo e bolsa também subindo, mas enfim, esse é o que o mercado está apostando. Falando das taxas de juros aí das treasuries, hoje está caindo a treasury 0,60% de queda, mas ainda acima dos 2,50 na taxa. E na Europa o mesmo movimento também está caindo levemente. Falando das commodities, o ouro em alta de 20%, o cobre alta de 0,30% e o níquel 0,15%. A China divulgou aí que os estoques estão diminuindo dos metais, aí, principalmente o cobre, isso faz com que o metal se valorize um pouco mais. O petróleo ainda continua acima dos 53 dólares, cotado a 53,65, está subindo hoje 0,70, atento aí para quem opera pedra. O dólar está se desvalorizando frente às principais moedas de emergentes, aí, mas nada relevante. O índice de moedas está cotado a 103,20, caindo 0,10%. E o euro voltou a dar uma recuperada, aí, cotado a 1,0402, subindo 0,15%, que tinha feito mínima lá perto de 1,03 alguma coisa, voltou a recuperar um pouco. Falando dos indicadores que saem hoje, muito pouca coisa, nada relevante. Tem vendas de casas às 13 horas nos Estados Unidos e o estoque de petróleo, como de costume, aí, toda quarta-feira, que sai às 13h30. Aqui no Brasil tem às 9 horas o IPCA 15 e fluxo cambial às 12h30. Falando um pouquinho agora de como se comportou o mercado de juros ontem, os curtinhos ali tiveram uma ligeira alta, ou alguns até empataram em relação ao dia anterior, mas os longos aí bateram bastante. O janeiro 21 fechou a 11,72, mas chegou a fazer mínima a 11,68. E o volume foi um pouquinho melhor do que na segunda-feira. Fez 120 mil lotes, a média aí negociada é 170 mil. Então o mercado aqueceu um pouquinho, mas também nada relevante, não teve nenhum movimento muito forte. O mercado oscilou bem pouco. Beleza, pessoal? Valeu, até amanhã. Bom dia, traders. Ontem um pouco melhor para a bolsa, que fechou com 0,83% de alta, 57.582, mas um volume bem fraco, 6 bi de volume, já está mostrando aí que o mercado no final do ano vai ter pequenos volumes, como a gente vem alertando. O que a gente teve de diferente foi que o anúncio do governo, né, do Meirelles, da equipe da Fazenda, para as medidas que iam impactar no mercado financeiro, foram mais leves para as empresas, então a gente teve a recuperação da cotação das ações da Cielo e dos bancos também. O Itaú subiu 2,54%, Banco do Brasil 1,62% de alta, o Bradesco 2,16%. Falando um pouco da Petrobras, hoje a gente está com o quarto dia de alta no petróleo, hoje está com uma alta de 0,7%, nos dias anteriores também não subiu muito, mas a Petrobras acabou ontem trabalhando
fechou no 0 a 0, 0,06 de baixa, o papel oscilou entre 1,5 de baixa e 1,5 de alta, acabou fechando a 14,35, uma volatilidade reduzida para a Petrobras, mas hoje a gente tem um estoque de petróleo, vamos ver se mexe um pouco com o papel. Da Vale do Rio Doce foi anunciado de ontem para hoje um acordo técnico, isso daí vai fazer com que a Samarco volte a operar, a Vale está cedendo algumas máquinas ali para a Samarco poder, a questão de barreira, todo aquele problema que a gente teve em Mariana no ano passado, e a Vale como uma grande acionista da Samarco, isso acaba impactando marginalmente no resultado da Vale do Doce, uma coisa de longo prazo, mas é uma notícia positiva. O papel ontem oscilou entre 0,5% de baixa e 2% de alta, acabou fechando com 1,50 de alta, fechou a 23,14. O minério de ferro nessa madrugada oscilou muito pouco, eu dei uma olhada nos fechamentos, dependendo do fechamento, do vencimento, está com 0,5% de alta ou 0,5% de baixa. A gente tem as mineradoras, as concorrentes da Vale do Rio Doce, que estão negociando na Europa agora, oscilando entre 0,5% de baixa e 1% de baixa. Bem, vamos ver como que o mercado reflete. Ontem a derrota do governo na Câmara, o Temer já ontem à noite tentou um pouco apagar o fogo aí, e o Meirelles falou hoje pela manhã que vai analisar com lupa todas as medidas do Congresso. Vamos ver, seria muito bom se o Temer vetasse essa medida. Vamos ver o que acontece, mas temos que esperar os próximos passos. Pessoal, bom dia. Bom dia, senhores. Estamos aí, quarta-feira. Os mercados ontem mais calmos, né? Que a gente começa a perceber aí que acabam saindo menos contratos, o mercado fica mais tempo em bandas de oscilações e aí depois ele acaba escolhendo um lado. Porém, a liquidez está um pouco menor. Está oscilando ainda, se a gente vê aí, mínimo e máximo, o mercado está oscilando, porém a liquidez está caindo bastante, assim como o número de contratos. O índice teve um volume menor do que 50 mil contratos. Isso daí já é algo que quando o mercado não está com muita liquidez, para baixo de 50 mil contratos, já começa a ficar chato. O dólar teve 240, não chegou nem a 300 mil contratos, também é pouco para os nossos mercados, para que o mercado fique bom com bastante liquidez. O índice abriu já perto da mínima de anteontem, no 220, ele estava nos 58,100, que foi marcado aí, cravado, a mínima do G17, e o mercado já abriu e animou um pouquinho, foi até os 5,5, um ponto bem interessante, um divisor de águas, ele não chegou nem nos 59, e 300, 400, que é onde ele estava brigando para cair. Aí ele parou nesse 5,5, deu uma recuadinha, foi até 800, deu uma recuadinha e pimba, marcou máxima, foi até os 58,990. Essa foi a máxima do dia. Aí o mercado estava ali por volta dos 700, 6,5, deu uma retomada até 800 novamente. Eis que quando abriu a Dow Jones entrou um fluxo forte de venda e o mercado veio sendo espremido sem respiro. O mercado voltou a buscar sua mínima, foi lá para os 58, 180, rompeu indo até o 0,40, porém ele não teve força, ele parou ali, a gente modificou a mínima que a gente tinha dos 58,100 para o 0,40 e aí o mercado retomou tudo no finalzinho do dia, no finalzinho do pregão, tudo começou a ficar verde, né? O Itaú e o Bradesco puxaram legal e aí o índice retomou e fechou com 0,90 de alta. Mas lembrando que mesmo com 0,90 de alta a gente tem 8% de queda no mês. Já o mercado de dólar, na parte da manhã, ele teve uma puxadinha e tocou 88, cravado a máxima. Depois que ele cravou 88, teve uma batida inicial até o 71, uma briguinha e depois o 57. Esse 57 foi um ponto que dividiu o mercado, ele é bem importante. Depois que ele bateu o 57, tomou um respiro novamente até o 70, 73, mas não teve forças de buscar a máxima e aí o mercado estacionou um pouco. No que ele estacionou, veio uma pancada forte, o mercado veio até o 49. Foi onde começou a ter muita briga, 49,50, 49,50 e no finalzinho da tarde ele retomou e fechou aí na casa dos 65. Pessoal, como eu já falei, os mercados estão com menos liquidez, com menos lotes, vamos tomar cuidado com as operações aí e ser mais certeiro, não ficar girando toda hora. Um grande abraço a todos e boa sorte!